Olha, Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo se reuniu em volta dele. Jesus, assentado, os ensinava. Então, os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei de Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor que tem a dizer? Eles diziam isso tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele, levantando-se então, Jesus perguntou a ela: Mulher, onde estão aqueles? Ninguém condenou você? Então ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Também eu não a condeno. Vai e não peques mais. Olha que texto interessante da Bíblia, né? Jesus ali, primeiro que ele estava orando no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras é um lugar muito bonito. Ele tem uma visão assim bonita de Jerusalém, da parte que era o templo. E, como diz o nome, né, tem bastante oliveira. E tinha ali, Jesus gostava de ir ali para orar. E quando eu fui lá em Jerusalém, eu fiquei bem frustrado, porque eu fui lá no Monte das Oliveiras, achei que fosse orar, mas todo mundo dizendo para eu sair logo, queria me tirar foto, aí não consegui orar nada. Era uma muvuca, era uma filaiada. Mas naquele tempo de Jesus não tinha nada daquilo, né? Era um monte mesmo, as pessoas não iam muito lá. Iam aqueles que gostavam de orar. Jesus ia. E diz a Bíblia que era de madrugada. E lá de madrugada, os escribas e fariseus acharam tempo para trabalhar, para maquinar contra as pessoas, e levaram esta mulher ali, pega em adultério. Acho que foram caçar a mulher lá onde ela estava, armaram uma emboscada para ela e foram buscar, justamente porque queriam pegar Jesus em alguma falha. Esses dias aí que aconteceu, era uma festa que eles tinham, uma festa gostosa que eles faziam, chamada Tabernáculos, e tinham muitas coisas para eles viverem, fazerem e lembrarem dos tabernáculos. É porque os tabernáculos era o tempo em que o povo não tinha um lugar fixo, eles tinham que ir de lugar em lugar para poder seguir a terra prometida, e eles lembravam disso, do tempo que eles eram peregrinos, não tinham terra, e eles tiveram essa oportunidade com os fariseus, e eles pegaram Jesus. Eles queriam falar para Jesus assim, entre eles: se Jesus mandasse apedrejar, onde estaria a sua mensagem então de amor, porque ele pregava amor?
E se ele mandasse soltar, ele estaria desobedecendo a lei. Porque vocês observam assim que ele disse, os fariseus disseram, olha, a lei de Moisés diz que se ela for pega em adultério, tem que apedrejar. E o que você me diz? Você vê que povo mais ardilhoso, né? Eles queriam que Jesus desobedecesse a lei. E o objetivo era acusar Jesus disso. Mas ele continuou, conversando com aquele povo, olhando para a mulher e amando aquela mulher. A Bíblia diz ali, então, o verso 7, 8 e 9. Olha, presta atenção aqui para a gente ver certinho aqui. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e disse, quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. E ele estava inclinando-se novamente e continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo a resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Aqui ele está ensinando uma coisa muito interessante. É só quem tem pecado é que acusa. São os acusadores. Jesus via aquele povo todo acusando, porque eles também tinham pecado. Eles também eram réus. E outra, cadê a outra parte do adultério? Deveria ser apedrejado também. Mas Jesus estava sem pecado. E é só quem não tem que perdoa. O ser humano, ele é muito esquisito. Porque quando a gente acusa, é porque nós temos sempre uma pendência no cartório. Já parou para pensar nisso? Todo que acusa tem uma pendência, mas gosta de acusar, porque quando acusa, alivia a consciência. Aquela coisa, já que todo mundo faz, porque eu também não faço. E Jesus disse para eles, aquele que está entre vocês sem pecado, atira a primeira pedra. Aí eles foram se retirando um por um, foram saindo um por vez, e não ficou ninguém, ficou só Jesus, porque o único capaz de perdoar era aquele que não tinha pecado. A Bíblia diz assim, 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, ele está falando de Jesus, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha, aquele que não tinha pecado, ele se fez pecado. No meio da multidão, todo aquele que tem pecado eram os que acusam. Mas aquele capaz de perdoar é aquele que não tinha pecado, porque aquele que não conhece, aquele que não é impuro, sabe perdoar os impuros. E Jesus disse para ela, dentre vocês o que está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Nós somos muitas vezes rápidos em julgar, mas a gente se esquece de que todos nós precisamos da graça de Deus, não é verdade? Parou para pensar nisso? Não tem um sequer que seja livre de qualquer que seja. Todos nós, cada pessoa neste mundo, não é que tenha pecado, já nascemos com ele. Pecado não é eu roubar, mentir, matar. Isso são os pecados, mas o pecado é o que nos faz fazer isso. É a maldade que está dentro de cada um que nasce. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, quando a Bíblia, o apóstolo Paulo fala assim, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e precisam da glória de Deus. Não há um sequer sem, mas precisamos da graça de Deus. E a boa notícia, irmãos e irmãs, é que nosso Deus, ele tem prazer em perdoar e salvar. Sabia disso? Se há uma coisa que ele tem prazer, que ele gosta, que é o ministério de Jesus, é que ele gosta de perdoar
pecados, principalmente para aqueles que estão dispostos, estão arrependidos dos seus pecados. E ele falou: aquele que dentre vocês que estiver sem, que atire a primeira. Os acusadores ali da mulher queriam aplicar a lei, mas ignoravam a si mesmos. Quem tem a consciência de que é pecador, ele jamais fica apontando para o outro, nenhum momento sequer, porque ele sabe que é réu da mesma conduta. Lá em Romanos, o apóstolo Paulo fala assim: ó você, ó tu que julgas, você não sabe que você é réu das mesmas coisas que você julga? Você já reparou que quando nossos olhos são maus, a gente só vê maldade? Reparou nisso? Só conhece maldade quem é mau. Às vezes você olha a pessoa, você fala que aquela pessoa tem um coração puro, ela não enxerga a maldade. Quem já conhece alguém assim? Ninguém conhece alguém assim? Ah, conhece, né? Eu também conheço, eu faço parte delas. É coração puro, não tem maldade. Não que não tenha pecado. Mas geralmente aquele que é muito crítico são os réus dos mesmos pecados. Eu fico muito cabreiro quando tem alguém julgando demais, julga demais, e aponta demais. Aquele que fala muito de determinadas coisas. Às vezes você vai lá e fica implicando nas coisas sexuais. Aquela pessoa está vestida assim, assado, ou aquele lá é assim, e fica implicando nas coisas sexuais. Pode saber que ali tem um negócio. Porque se não tivesse dentro de si, não via tanto. Aquele que rouba muito, que gosta, que tem alguma coisa mais, uma vontade maior de ter o que não é teu. Conhece alguém assim, não? Pode saber, pode ser, o cartório está meio cheio. Porque a gente só enxerga aquilo que a gente sente, o que a gente vê. O que você não vê, o que você não tem dentro do coração armazenado, guardado, alimentado, você não percebe dos outros. Não percebe. E ali estava um monte de acusador querendo acusar. E Jesus revela que eles são todos pecadores. E todos eles não poderiam perdoar. Mas Jesus poderia perdoar, porque ele perdoa porque não tem pecado. A Bíblia diz que Jesus veio, como lemos lá em 1 Coríntios 5, 21, que aquele que não tinha pecado, ele se fez pecado por nós. Ele não tinha, por isso ele podia perdoar. Nenhum dos que estavam ali podia perdoar, porque eram todos pecadores. Mas só podia perdoar aquele que não tinha pecado nenhum. E aquele que não foi embora. Quem não foi embora? Sabe quem não foi embora? Jesus não foi embora. Fica só Jesus sem pecado e a mulher necessitada de perdoar pecados. E ele escrevia no chão. Quem já escreveu na areia lá na praia? Quem nunca foi na praia aqui, erga a mão. É mesmo? Sério, mano? Nunca foi na praia? Quem nunca foi na praia aqui? Precisamos fazer um ônibus aqui, o ônibus do sonho. Vamos fazer o ônibus do sonho? O ônibus do sonho. Vamos realizar o sonho dos irmãos de ir na praia. Ponha para mim ali. Bom, vou ler aqui. Jeremias 17, versículo 13. Jesus escrevia no chão. Você sabe que você vai na praia e se você escreve no chão, a água apaga, né? Não fica muito. São passageiros. E todos aqueles que não conhecem Jesus e não conhecerão Jesus serão apagados. Jesus está fazendo um ato ali que ele via lá no profeta Isaías, lá atrás, que Isaías escreveu assim: ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te abandonam serão envergonhados, o nome dos que se afastam de ti será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte da água viva. Jesus escrevia no chão, e ele estava dizendo exatamente a profecia. Quem que iria crer?
Eram os fariseus, eram os escribas, eram os caçadores de lei, eram os caçadores de pecado, eram os caçadores de gente falha, eram aqueles todos. Ele falou assim: eu tenho salvação para vocês, mas se vocês não quiserem ser salvos, vocês serão apagados, vocês não herdarão a vida eterna. E ele falou: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ele esperava que aquele povo viesse se converter, viesse para perto de Jesus e falasse: eu quero essa salvação. Mas ninguém quis a salvação, foram retirando-se um por um. E depois que Jesus falou aquilo, ele voltou, baixou no chão, começou a escrever de novo. E ele começava a escrever. E ele estava falando que o profeta Jeremias havia dito: aqueles que te deixam serão apagados. Mas ali estava alguém carente de perdão, carente de vida, carente de eternidade, e ela enxergou em Jesus o Salvador, e ela recebeu o perdão de Jesus, e Jesus olhou para ela e falou assim: mulher, cadê aqueles que estão acusando você? Ela falou assim: não tem ninguém aqui, Jesus, ninguém tirou pedra nenhuma, nem os da lei, porque era para tirar pedra. Coisa esquisita, você vai lá e quer tirar pedra dos outros, é umas coisas que a gente não entende, né? Mas que podia tirar pedra. E foram saindo um por um, e ficou só a pecadora que se arrepende e Jesus que salva. A história do Evangelho, a minha história e a sua história é essa: é o pecador que se arrepende e Jesus que salva. É sempre assim: é o pecador que se arrepende, Jesus que veio salvar, Jesus que veio ficar, Ele que veio chamar, é Jesus que veio abençoar. É sempre assim. E os que se arrependem acham graça. Você sabe qual que é a coisa mais importante para alguém receber graça de Jesus? É se ver falido. Porque enquanto o sujeito ele está querendo achar que vale alguma coisa, que é bom, que pode fazer alguma coisa, Jesus não pode salvar. Mas Jesus pode salvar só aquele que chega para ele e fala assim: eu estou falido, e agora eu sou teu, não há esperança para mim a não ser o Senhor. E a pré-condição para a graça de Deus é se encontrar falido, não é? Por isso que eu e você não precisamos ter máscara. É estranho esses negócios das máscaras, né? As pessoas são mascaradas, elas nunca são o que são, elas sempre são travestidas de alguma coisa, travestida de bons, travestida de justos, travestida de pessoa mais certa. Olha, tem uma coisa com gente muito certinha que você não tem ideia. Deus é muito certinho, que ele é tudo a pé da letra, muito certinho, eu já cai fora. Que a primeira oportunidade de você dar um trupicão, vem pedra. Aí vem pedrada, e dá grande. E dá grande. Ele vem. Mas quando você vê que nós não precisamos usar máscara nenhuma, é só chegar frente a frente com Jesus, porque a mulher estava sem máscara nenhuma, ela foi pega no quê? Adultério, tem mais prova do que alguma coisa que essa? Estou aqui, Jesus, eu adulterei. E agora? Jesus olha para ela e fala assim: cadê os que te acusam? Eu estou aqui, tem salvação para você. Aí a salvação para que quer. E ela não tinha máscara. Tem como ter máscara? A gente não faz aqueles pecados grosseiros, né? Mas os pecadinhos, aqueles pecadinhos que isso é pecadinho mesmo, né? Mas a gente fica com máscara. Não precisa ter máscara. Você pode ficar diante de Deus do jeito que você é, sem vergonha. Amém, querido? É uma pena que a igreja, a gente fala de igreja, veio uma tradição puritana, uma tradição lá de trás, uma coisa só você estudando para você saber. A inerrância é aquelas pessoas perfeitas, são os que andam da Bíblia na mão, são aquelas pessoas puras, íntegras, aquela coisa toda. Aquelas pessoas, elas vêm, e depois a igreja foi se tornando um povo mascarado, onde dentro das igrejas, aparentemente só tem gente com pedigree. Qual que é seu pedigree? Parou para pensar? Meu cachorro tem um pedigree. Meu boné lá, ele é de chique, ele tem chips.
Já viu cachorro com chips? Tem um chip lá, você sabe que o Guilherme aqui tem uma loja, uma coisa de ração lá, né? Você levar ele lá, você passa o chip, está lá, Bonerges, Coronel Bonerges. Tem identidade, é maltês, puro, cachorro de madame. De madame. Mas ele é puro. E aí a gente pensa que na igreja só tem gente de pedigree, aí tudo mascarado. Aí você olha assim, está todo mundo, né, com a cara lavada, né? Lavada. Estou picando aqui no púlpito novo, vocês gostaram? É bonito, né? Trupiquei ele. Tem que tomar cuidado com ele aqui. Aí você vê o povo, está todo mundo que não é todo mundo bom, as famílias tudo bom, os maridos tudo aí, com a mãozinha dada, a mulher com a mãozinha dada, aquela coisa, né, aquela coisa santa, aquela coisa, todo mundo com vergonha, ninguém tem coragem de falar seus erros, ninguém tem coragem de falar seus defeitos, né? Você pergunta para você, irmão, como é que está as coisas? Está tudo bom, tudo abençoado. A igreja é a igreja dos abençoados. Tudo que você pergunta, tudo está bom. Você viu que interessante, quando você vai lá na sua família perdida, eu tenho família perdida, que é tudo estrupiado, não sei se você conhece essa linguagem que eu estou falando, mas tem os crentes que são nós, né, tudo certinho, né, e tem os estrupiados, né? Aí você vai nos estrupiados, você vai lá e está todo mundo contando os problemas, não sei o que, briguei, rolei da grama com a minha mulher, ela me deu um sopapo, quebrei 3 pratos, meu filho lá, peguei ele na escola, cortou a blusa de todo mundo. Isso aí é para uns aí. E foi fazendo, e ninguém tem vergonha de falar os defeitos. Mas chega entre nós assim, graça e paz, irmão. Louvado seja Deus, glória. Todo mundo. Como é que você vai, irmão? Está tudo bem. Você vai olhar atrás, está tudo estrupiado, devendo para todo mundo. Perdeu o emprego, brigou com a mulher, chutou o cachorro. Né? Vai trabalhar lá, matou o dia de serviço. Estado falso, mas não tem coragem de falar, porque o crente ele é escondido. E vou dizer uma coisa para você: gente escondida não encontra graça, ele não encontra graça. Gente escondida, Deus diz lá em 1 Pedro, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Porque enquanto tem resistência, enquanto há fingimento, Deus não pode operar. Deus só pode operar quando você abre o jogo. A mulher estava na frente dele e dizia, eu estou aqui, adúltera, e ponto final, não tem como se esconder, é isso aqui que o senhor está vendo. A graça para você. Agora os outros, está todo mundo, certinhos da religião, Jesus abaixou e foi escrevendo. E foi escrevendo no chão. E o que é que ele foi escrevendo? Vai apagar do reino. Porque no reino de Deus não tem lugar para fingido, tem lugar para gente verdadeira. E você não precisa ter vergonha de ser verdadeiro. Está doendo? Fala que está doendo. Porque a gente fala assim, não pode murmurar, irmão. Aí ninguém murmura, mas também ninguém fala nada. A gente tem uma coisa assim de crente que é uma coisa assim doida. Esconde os problemas, porque é sinal de fraqueza. Crente falar que está sofrendo é fraqueza. Vamos orar, irmão, tem fé. Você não orou, irmão? Aí é ixi, né? Mas é quando você e eu podemos viver de cara aberta, porque você vai encontrar graça para Jesus, Ele vai te salvar, porque não só salvo do inferno, porque todos nós aqui somos salvos do inferno, amém? Mas é ser salvo da alma que apodrece quando você esconde, porque a Bíblia diz assim, ali em Salmo, enquanto eu calei, o que aconteceu? O que aconteceu? Meus ossos apodreceram. E às vezes existe um monte de gente, crente salvo, mas muito doente, porque não tem coragem de falar assim, ó, não deu certo, gente. Não deu certo o emprego, não deu certo o namoro, não deu certo o empréstimo, não deu certo as coisas, a minha vida não deu certo, tem nada dando certo aqui, estou sofrendo. Mas quando você faz isso, os portas do céu se abrem para você, e ele fala, agora tem salvação para você, você vai sarar, amém?
Você vai sarar agora, porque Jesus é para gente honesta. Gostava de um sujeito, está escrevido no livro aí, no livro A Arte da Guerra aí, tem um sujeito, eu gostava muito dele. Ele era um irmão de uma igreja de bairro lá em Curitiba, e era aquele irmão que ele era alcoólatra, mas queria de toda forma ser crente, mas ele era alcoólatra. Mas ele não conseguia, muitas vezes, muitos momentos. Mas se converteu, entregou a vida a Jesus, mas tinha suas recaídas. Mas em todas as suas recaídas, ele chegava na igreja e dizia: eu caí, gente. Caí de novo naquela bebida, caí de novo naquelas coisas. E a gente o povo ia atrás, e orava, e andava junto. E todo mundo sabia que o fulano de tal era o fulano complicado, mas era honesto. Mas era honesto, ele falava de Jesus, vivia com Jesus, tinha suas grandes dificuldades e grandes defeitos. Tinha época estava no auge do seu estado de crente, tinha época que estava lá no chão, mas quando estava no chão ele clamava a Jesus, e ia para a igreja, e de vez em quando tocava lá na frente, era tocador de viola. E foi até que um dia, infelizmente, não foi por causa dessas consequências, morreu de um acidente de trânsito, aqui no interior do Paraná. Ao velório do sujeito tinha tanta gente, que eu acho que nem se vocês não têm velório, né? É um velório grande aí. Vocês conhecem um velório grandão aí? Deu gente pra caramba, sei lá. Tinha tanta gente que parecia um presidente. Era gente assim, era gente. E sabe o que ia lá no velório dele? E aqueles povos assim, todo estrupiado, assim, chegava assim no caixão, dizia assim, chorando, tudo estrupiado que nem ele. Mas tudo cheio de graça, tudo cheio de graça. E aí eu olhava aquilo e dizia, aí estava alguém que não se escondia. Aí estava alguém honesto, que tinha suas fraquezas, mas expunha, não se escondia, porque os crentes não sabem se expor, eles se escondem, fica cheio de pecado, por isso que de vez em quando caem os crentes endemoniados. Quem já viu? De vez em quando você erga a mão, os crentes fazem assim, opa, eita, tem que confessar. Tem que confessar, porque está carregado. Está carregado. Mas quando há verdade, Jesus salva. Amém? Não precisa se esconder. Na capa de crente, certinho. Não vai viver de qualquer jeito, porque crente que se converte a Jesus não vive de qualquer jeito. Isso aí é papo furado. Quando você encontra Jesus, Jesus te muda. O Espírito Santo te muda. Não tem como ficar igual. É impossível. Ou nunca encontrou Jesus, por isso que descamba. Agora, se encontrou Jesus, não tem jeito. Porque o Espírito Santo entra. E quando ele entra, não há o que fica igual. A gente podia ser muito pior, né? Ele fala assim, nossa, eu sou um crente ruim, né? Aí o Espírito Santo fala assim, você não sabe se eu não tivesse com você. O que é que você seria? É ou não é verdade? Você é gente ruim ou não? Você está vendo? Aí começou a abrir a caixa preta. Então, mas tá bom, é aí que começa. Tem salvação para essa gente. Aí Jesus falou para a mulher, vai e não peques mais. Que coisa boa, né? Jesus dá aqui à mulher uma nova direção para a vida dela. O perdão não é um fim, mas é o começo de uma caminhada muito restauradora, porque Jesus é quem restaura as nossas vidas, porque é Ele quem nos abençoa, e é Ele quem dá condição para a gente chegar até Ele. É o amor que nos transforma, não é imposição, faz isso, não faz aquilo, faz isso, não faz aquilo, não é imposição, é o amor que transforma. Você quando encontra Jesus, não é porque, não é que você confessa que Ele te perdoa, é o amor dEle que te faz encher o coração e você responde com amor. Eu vou ler aqui para você um verso muito interessante de Romanos 2, versículo 4, onde o apóstolo Paulo fala sobre essa graça de Deus, que não apenas livra da condenação, mas chama a uma nova vida. E aqui Romanos fala assim, olha,
Ou você despreza a riqueza da bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te leva ao arrependimento. Não é eu me arrependo para que Deus me salva. Isso não existe, porque o ser humano não consegue. Você entendeu? O ser humano não consegue. O ser humano por si mesmo, ele nunca vai querer o que é bom, o que é santo, o que é divino. Nunca, porque o pecado que habita nessa carne, corrompida pelo pecado, jamais vai desejar coisas santas. Nunca. Não tem esse poder em nós. Deus que dá o poder em nós, o seu amor que invade a nossa vida, é o poder dele que nos transforma e nos faz querer as coisas divinas. É como diz o Romanos 2,4, ou você ignora que Deus é tão bom, ou tão bom de Deus por 3 vezes, olha, ele fala, ou você despreza a riqueza da sua bondade, tolerância, longanimidade, é tudo isso que vem de Deus, porque é a bondade de Deus que te leva ao arrependimento. Por que você se arrependeu um dia? Porque um dia você conheceu que Jesus é bom e te perdoa de todos os seus pecados. É por isso que você se arrependeu. Não é você se arrependeu para depois ele se manifestar, porque isso não dá certo. Isso é impossível ao ser humano. Mas ele é tão bom, ele é tão maravilhoso, que eu não quero outra vida, eu quero só segui-lo. É a bondade dele, a santidade dele, é a paciência dele, é a tolerância dele comigo que me leva ao arrependimento. Porque eu não consigo resistir a um Deus tão amoroso. Eu não consigo resistir a um Deus tão bondoso. O amor dele é irresistível. Nós não temos essa capacidade, irmãos e irmãs, porque os nossos amores, eles são contaminados, né? Quando a gente fala de amor, a gente pensa para a pessoa que está ao lado da gente. Não é verdade? Não é verdade? Porque é verdade, porque é normal. Nós somos seres materiais. Nós estamos nesta terra. Então a gente só sabe apalpar as coisas que estão ao nosso lado. Então a gente mede o amor de Deus pelas coisas ao nosso redor. Mas o Espírito Santo é tão maravilhoso que um dia, e ele sempre nos convence que o amor de Deus não se mede, é imensurável, não se mede, e nem se compara. Não se compara ao amor de marido, amor de esposa, amor de pai, amor de mãe, amor de filho. Isso aí são coisas instintivas. Mas o amor de Deus é tão grande, tão tolerante conosco, que ele nos leva ao arrependimento e nos torna santos. Cada vez melhor. Se você acha que o meu amigo era ruim, você não tem ideia se o Espírito Santo não estivesse com ele. Esse que é o negócio. Se você acha que você está aí cheio de pendência, você não imagina se o Espírito Santo não estivesse com você. É ou não é? Podia ser pior. Mas pela graça e misericórdia, ele tem chamado você, salvado você e vai santificar você. Mas nada do que você possa fazer vai fazê-lo te jogar fora, porque Deus não joga ninguém fora. Amém? Deus não joga ninguém fora. Pecou, vem aqui, meu filho. Errou, vem aqui, meu filho. Está doendo, está difícil, vem aqui, aqui é o seu lugar. Eu não jogo ninguém fora. Nunca vi Jesus jogar alguém fora. Jesus sempre pegou, ele sempre abraça para dentro. É os estropiados. Nós não temos capacidade de amar os estropiados. A gente só quer a gente certinha. É na verdade. Vai o estropiado lá, viu? Posso dormir na sua casa? Você vai deixar? Não é prudente. Mas mesmo que seja um parente complicado, você quer na sua casa? Mas Jesus quer. Jesus faz isso, não é? A minha avózinha morreu com 100 anos. É um velório diferente. Tinha metade de gente crente, metade que não era crente. Mas tinha crente suficiente para a gente cantar um cântico grande ao Senhor. Já está bom. Já estava bom. Mas era um choro, o povo chorando bastante. Mas não era um choro de desespero. Afinal de contas, a minha avózinha tinha 100 anos. Viver mais para quê, né? Maldade, né? O pastor Cristiano fala que eu não tenho coração. Ele já escreveu no Zap esse ano 2 vezes para mim. Ô pastor, você não tem coração? Ô Jesus, acertar esse negócio. Mas 100 anos, não vivia mais. Mas tinha um choro, mas que choro que era aquele? Era um choro de saudosismo, de
bem-querência, porque era a mulher que sempre trazia para perto os que a família não queria mais. Tinha lá um sujeito lá que se envolveu com droga, foi preso 2 vezes, o pai e a mãe já entregou para os verdugos, e onde é que ia o abençoado? Ia para a casa da avó, ela recolhia, dava de comida, dava banho, dava pouso, dava comida, cresceu e ia para o morro. Ia para o morro, vocês pensam que não? E eram as outras também, não, todo mundo chutava, ninguém queria, pegava para si, via e cuidava, e criou um monte de neto, quase como filho. Aí estava lá no velório um monte de neto, um monte de bisneto. Estava lá no caixão bonitinho. Mas foi-se, para a glória de Deus, para a presença de Deus. Mas é o amor que transforma, o chute não transforma ninguém. A pancada não transforma ninguém, o desprezo não transforma ninguém, mas o amor muda. E não é o amor não só meu e teu, é o amor de Cristo. Porque quando Jesus ama, Ele ama para valer. E eu vou encerrar com esse texto que eu lembrei agora, aqui, Romanos capítulo 5, versículo 9, que ele fala para nós assim, Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O que quer dizer esse verso? Quer dizer o seguinte, ele não perguntou para você e para mim, só, se eu morrer na cruz, você vem para a minha célula? Não. Ele primeiro morreu, primeiro se deu, primeiro ele comprou você, pagou suas dívidas, para depois deixar você escolher, para deixar você ser transformado pela sua graça, para você chegar até Ele, porque primeiro Ele amou, mas Ele não deu nenhuma condição, não é a condição que a gente dá, se você fizer eu faço, se você mudar eu também mudo, se você fizer isso também faço, não é esse amor não. Jesus, a Bíblia diz que Deus prova o seu próprio amor para comigo e com você, pelo fato dele ter morrido na cruz, sendo ainda nós pecadores, não valendo nada, mas Ele morreu por mim, por você. Amém, irmão? Glória a Deus. Eu achava que vocês eram mais pentecostal, porque uma coisa dessa aqui era para ser glória a Deus, aleluia. Acho que pentecostal aqui sou eu. Jesus é maravilhoso, não é, irmãos? Ele não é maravilhoso? Pode chegar lá diante da sua presença, todo estrupiado. Tem medo de falar suas agruras, não? Do julgamento dos outros, não? Aí eu vou lá, vou reclamar, vai falar que estou murmurando. Deixa que fale. Deixa que fale até cair a língua. Deixa que espalhe. E aí, você com isso? Vai lá, chega diante de Deus. Está doendo mesmo, acabou. Eu errei mesmo, errei feio, acabou. Eu vou lá e expõe tudo. E quem que for julgar, que se julgue. Que vai estar escrito o nome na areia, vai se perder. Porque não crê na graça de Deus, nem sabe o que é o amor de Deus. Porque se soubesse, não julgava. Porque se enxergasse seu traseiro, não ia olhar para o traseiro do outro. Sabe que foi palavrão que eu falei agora? Acho que não, né? Jesus é maravilhoso? Vamos ficar em pé, vamos orar, irmãos e irmãs. Coloca a sua vida aí diante de Deus. Coloca a sua vida. Quero orar com você. Em que tem um filme, O Homem da Máscara de Ferro. É uma alusão, não sei se aquilo foi verdadeiro, se foi mentira, se é história de verdade, não era, mas acho que eles faziam isso. Aquele tempo lá eles faziam muita maluquice. Colocava uma máscara de ferro e prendia o cara do sujeito. Ele viveu muitos anos assim para não descobrirem que ele era o verdadeiro herdeiro das coisas. E a máscara fazia muito mal. A máscara é capaz de enlouquecer. Diz a história que se ele tivesse enlouquecido, e se tivesse tirado a máscara pouco, ele teria enlouquecido. E às vezes nós somos assim também. Ficamos com tanta máscara, que às vezes é perigoso a gente enlouquecer, porque não tem coragem de chegar diante de Jesus e dizer, ó Senhor, eu quero arrancar isso aqui, porque eu quero que o Senhor seja comigo. Quero que o Senhor me cure e me abençoe. Amém, irmãos e irmãs? Feche seus olhos, se você deseja ser liberto,
Às vezes você tem timidez, tem medo, às vezes você tem vergonha, tantas coisas que passam no seu coração, no meu coração, que você precisa ser liberto. E Jesus está olhando para você: onde estão aqueles que te acusam? E nem eu vou te acusar, que ele disse. E você vai ser curado agora em nome de Jesus. Vai ser liberto, da sua emoção vai ser liberta para a glória de Deus. Amém, queridos?